Ao longo dos 7 anos em que vestiu a camisa do Palmeiras, Fernando Praz viveu momentos mágicos e outros dos quais ele e grande parte da torcida do clube gostariam de nunca terem vivido. Um desses pesadelos aconteceu no dia 27 de março de 2016. Naquela oportunidade, em Presidente Prudente, o Palmeiras sofreu um dos maiores vexames de toda a sua história ao ser atropelado por 4-1 pelo Água Santa, de Diadema, que na época estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Goleiro titular do Verdão naquele dia e testemunha ocular da história, Praz, atual comentarista da ESPN, contou detalhes do que viveu dentro de campo sobre as impressões da goleada, como foi absorver o impacto das cobranças e de mais uma crise no clube. Tem jogos que dão tudo certo. Teve aquele contra o Rosário Central, na Libertadores, não jogamos nada e vencemos por 2-0. Em 2014, contra o Cruzeiro, no Mineirão, eles vinham de uma sequência de 5-0, 6-0 e nós empatamos 1-1 em um jogo absurdo. O Egídio ainda salva um gol em cima da linha e iniciou, é difícil dizer. Teve a partida com o Mirassol que eu também estava, goleada por 6-2 sofrida em 2013. Começa errado. O time entra em uma espiral de falta de confiança, e o outro lado está num dia que tudo dá certo. Dentro de campo, nós víamos que, por mais que a gente tentasse, não tinha como. O Palmeiras vivia um momento incerto no estadual. Após um início ruim de ano sob o comando de Marcelo Oliveira, o Alviverde alterou a rota, sacou o técnico campeão da Copa do Brasil em 2015 e apostou em Cuca. Porém, o começo de trabalho não foi bom. Ao todo eram 3 derrotas seguidas nos 3 primeiros compromissos do treinador à frente do time, e a pressão por uma melhora imediata só aumentava. Do outro lado, estava o Água Santa, que ocupava a zona de rebaixamento do Paulistão e havia contratado Márcio Bittencourt como novo técnico apenas um dia antes da fatídica partida em Presidente Prudente. Em campo, o time de Diadema mandou na partida do início ao fim e abriu 1 minutos. O Verdão empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. Mas, no minuto seguinte, o Água Santa fez 2-1, nos acréscimos, aumentou para 3-1, no segundo tempo, diante de um Palmeiras nocauteado, o Netuno ampliou para 4-1. Placar que definiu o confronto, sempre pode ficar pior. É um jogo que você sai totalmente arrasado. É uma partida atípica. Ficou muito aquém da nossa capacidade e sabíamos que vinha a cobrança, havia trocado o técnico, e tem momentos no futebol que é difícil demais achar uma resposta. Perde noites de sono tentando encontrar fatos que justifiquem aquilo, explicou Praz. O goleiro, que anos antes havia disputado uma Série B com a camisa do Palmeiras e também vivenciou outras goleadas e momentos desesperadores do time paulista, contou que tinha exata noção do tamanho da cobrança que viveria, principalmente por conta da expectativa da torcida para o ano. Eu tinha dimensão do que aconteceu porque estava em campo contra o Mirassol. E, em 2015, também teve uma partida contra a Chapecoense, 5-1 pelo Campeonato Brasileiro. Eu estava também. Risos, tem histórias boas, mas também tem histórias ruins. É que a gente só conta as boas. Eu tinha noção da cobrança que viria. Ainda mais porque a partir de 2015 o clube tinha uma nova perspectiva. Tudo o que aconteceu trouxe um novo objetivo, e a torcida esperava mais da gente. Curiosamente, apesar do vexame da goleada sofrida, o Palmeiras girou a chave e se recuperou no estadual, chegando às semifinais, quando foi eliminado pelo Santos, nos pênaltis, na Vila Belmiro. Logo após a desclassificação, Cuca foi à imprensa e deu uma declaração, naquele momento, um tanto quanto polêmica e que repercutiu ao longo de toda a temporada 2016. É ruim, mas o Palmeiras sai de uma maneira honrosa. Das derrotas, a gente sai com a melhor possível. Vamos brigar, vamos ser campeões, vamos fazer tudo certinho, a começar por amanhã. O Palmeiras sai da melhor forma que poderia, se é que existe melhor forma. Com honra, dignidade, dentro de um campeonato irregular. A gente sai de cabeça erguida. Vamos buscar o brasileiro, disse o técnico. A ESPN, Fernando Praz brincou, acho que nem ele tinha tanta firmeza sobre o que ele estava dizendo nessa época, risos. Acredito que ele tenha falado isso mais para motivar o grupo e tentar nos mobilizar de alguma maneira. A premonição do técnico funcionou. Meses após o massacre do Água Santa,
o Palmeiras quebrou um tabu de 21 anos sem títulos brasileiros e venceu a competição de pontos corridos. O jogo do título foi diante da Chapecoense, em vitória por 1-0, no Allianz Parque. Se você puder nos ajudar com qualquer valor, ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.